Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em um dos momentos mais intensos, mais emocionantes de todo o Mahabharata, a queda de Karna. Vamos acompanhar através do oitavo livro, o Karna Parva, a história da ascensão e do fim trágico, quase inevitável, de um dos maiores guerreiros que já existiu. Pensa só nessa pergunta. Ela vem do rei Dhritarashtra, e ela já diz tudo. Karna não era um guerreiro qualquer. O cara era visto como uma força da natureza, sabe? Praticamente invencível. Então, como é que a morte poderia chegar perto dele? Acontece que o destino, ou quem sabe uma série de maldições antigas, já tinha outros planos para ele. Ok, vamos preparar o cenário. A guerra de Kurukshetra tá pegando fogo, é o 16º dia de batalha, e pro lado dos Kurus o negócio tá feio. O grande general deles, Drona, acabou de cair, o exército tá arrasado, desmoralizado, a derrota parece questão de tempo. E agora? Para quem eles podiam recorrer? No meio desse caos todo, o rei do Duryodhana se vira para sua última e talvez única esperança, seu melhor amigo, Karna. Para Duryodhana, Karna era ainda maior que Bhishma e Drona, porque a lealdade dele era inquestionável. E é por isso que ele o coloca no comando de tudo. Ele é o cara que, na cabeça do rei, pode virar esse jogo. E Karna, claro, aceita. Só que isso não é só um cargo para ele, entende? É a chance da vida dele. Todo o passado, cada humilhação que ele sofreu, tudo se resumia a um objetivo: provar que ele era melhor que Arjuna. E agora, com o destino de todo um exército nas mãos, ele finalmente ia ter essa chance. E meu amigo, quando Karna assume, a maré da guerra não só vira, ela se transforma numa verdadeira tempestade. Ele entra no campo de batalha com uma energia que revitaliza todo mundo. O que acontece a seguir é simplesmente uma demonstração de poder absurda. E olha só o nível da coisa. Ele não está enfrentando qualquer um, não. Ele vai direto para cima dos chefões do exército Pandava. Ele derrota Nakula, domina o gigante Bhimacena e chega a forçar o próprio rei Yudhishthira a fugir da batalha todo ferido. Ele está sozinho, desmontando o time adversário. Mas é aqui que o personagem de Karna fica complexo. Ele tem a vida de 4 dos 5 irmãos Pandava na mão. Ele podia acabar com a guerra ali, mas ele os deixa aí. E por quê? Por causa de uma promessa antiga que ele fez para Kunti, a mãe deles, que, aliás, era a mãe deles também e quase ninguém sabia. Ele prometeu que só mataria Arjuna, e ele cumpre, mesmo que isso possa custar a vitória. Só que, enquanto Karna tá lá, dominando o campo de batalha, tem outras forças agindo contra ele. E a maior batalha de todas talvez estivesse acontecendo dentro da sua própria carruagem. Pensa só, o cocheiro dele, Shalya, foi meio que forçado a lutar pelos Kurus e tá guardando um baita ressentimento. Então toda vez que Karna se vangloria um pouco, Shalya vem com um insulto, uma provocação, elogiando o Arjuna e minando a confiança do próprio guerreiro que ele está conduzindo. É uma guerra psicológica pesada, bem na hora que Karna mais precisava de apoio. E para piorar, pairando sobre tudo isso, tinha 2 maldições do passado. A primeira do seu mestre, Parashurama, que o amaldiçoou a esquecer como usar sua arma mais poderosa bem na hora H. A segunda, de um Brahmana que teve sua vaca morta por acidente por Karna e que profetizou que a roda de sua carruagem ficaria presa na terra no seu momento de maior perigo. O cenário estava se armando. E então, o momento chega. 17º dia de guerra. O confronto que o épico inteiro construiu. Karna contra Arjuna. 2 meio-irmãos, sem saber disso. Rivais de uma vida inteira, frente a frente para decidir o futuro de tudo. E para você ter uma ideia do peso desse duelo, o próprio Krishna, que é Deus ali na história, vira para Arjuna e dá o recado. Cuidado, esse cara é do seu nível ou talvez, só talvez, seja até melhor que você. Imagina a pressão. A batalha que se segue é uma loucura. Armas celestiais, os chamados Astras, voando para todo lado, uma coisa de outro mundo. No momento crucial, Karma dispara uma flecha especial com uma serpente mística dentro querendo vingança. Era para ser o fim de Arjuna. Mas Krishna, num piscar de olhos, afunda a carruagem deles na terra e a flecha acaba acertando só a coroa de Arjuna. Por muito pouco. A serpente, furiosa, implora: atira de novo, atira de novo. Mas Karna se recusa. E esse momento define o cara. Ele diz que não vai vencer usando o poder de outro. Ou ele vence por mérito próprio, ou não vence. A honra dele, no fim das contas, foi o que o impediu de dar o golpe fatal. E aí, no pior momento possível, que o destino bate na porta. Aquela maldição antiga, ela se concretiza.
A roda esquerda da carruagem de Karna afunda na terra molhada de chuva e sangue. E ele fica preso, imobilizado. A própria terra parecia estar contra ele. E esse é o ponto sem volta. Todas as forças que estavam conspirando contra Karna, o cocheiro sabotador, as maldições, seu próprio código de honra inflexível e o poder divino do lado inimigo. Tudo se junta nesse exato momento. Com a arma mais forte esquecida por uma maldição e a carruagem presa por outra, Karna pula no chão. Desesperado, ele apela ao Dharma, o código de honra da guerra, e pede para Arjuna esperar. O homem que foi tantas vezes passado para trás pelas regras, agora pede a proteção delas. Mas quem responde não é Arjuna, é Krishna. E a resposta dele é devastadora. Ele joga na cara de Karna: onde estava o seu Dharma quando Draupadi foi humilhada? E quando vocês, 7 guerreiros, atacaram e mataram o jovem Abhimanyu, filho de Arjuna, de forma covarde? Basicamente, Krishna diz: Karna, você perdeu o direito de pedir por honra há muito tempo. Incentivado por Krishna, Arjuna atira a flecha final. Ela atinge Karna bem quando ele ainda tentava, com uma força sobre-humana, levantar a roda da carruagem da lama. E o texto descreve sua morte de uma forma poética e triste, diz que a sua luz, o seu brilho, deixou seu corpo e se uniu ao sol, que era seu pai divino. O grande herói tinha caído. E aí fica a pergunta, no fim das contas, quem foi Karna? Um herói nobre vítima de um destino cruel e de maldições que ele não merecia? Ou será que ele foi o arquiteto da sua própria destruição, com suas escolhas e sua lealdade cega? A história dele nos obriga a questionar tudo sobre destino, honra e justiça. E essa é a pergunta que o Mahabharata, no final das contas, deixa para você responder.